Oi, pessoal. Tudo certo? Oi, professora. Oi, professora, estamos te ouvindo. Que bom, que bom. Gente, eu não sei o que aconteceu no meio da chamada, caiu a conexão. Vamos lá. Deixa eu terminar, então, essa chamada para a gente voltar à aula. Então, Clara. Alô? Clara. Presente. Clara, Débora. Presente. Esther. Presente. Fernanda. Flávia. Presente. Giovana de Siqueira. Presente. Giovana Maria. Presente. Isabelle Gomes. Presente. João Bresciani. João Felipe. Presente, professor. João Felipe. Presente. João Pedro. Presente, professora. Tá. José Francisco. Presente. Ok. Júlia Bardella. Presente. Júlia Ruiz. Presente. Juliana Alves. Presente. Juliana de Almeida Silveira. Presente. Juliana Magalhães. Presente. Lara Pereira. Laura Avraham. Presente. E a Laura Márcio. Presente também. Leonardo. Presente. Clara está presente também. Tá. Letícia Santos. Presente. Marcela Bispo. Presente. Marcele Barbosa. Presente. Marco Aurélio. Marcos Vinícius. Presente. Tá. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Maria Eduarda está presente. Tá, Maria Fernanda também. Ok. Marina. Presente. Maiara Afonso. Presente. Nicole. Presente. Paula Rangel. Presente. Você que é a representante, Paula? Isso. Tá. Pedro Miguel. Presente. Pedro Victor. Presente. Sara Cristine. Presente. Tainara. Presente. Tainara. Tainara presente. Ok. Tamires. Presente. Tamires. Presente. Victor Malafaia. Uhum. Presente. Vinícius. Presente. Vivian, minha xará. Primeira vez que eu tenho uma xará. Presente. Yasmin. Tá? Gente, eu vou ler rapidamente as pessoas que não responderam, tá? Ana Clara Coelho. Está presente? Não? Ok. Hã? João Gabriel, está presente? Professora. Oi. Professora, Ana Clara está aqui, só que o microfone dela está muito baixo. Ah, tá. Tem que fazer silêncio para ouvir. Tá bom. João Gabriel, está presente? Não? Tá. Maria Vitória? Não está presente. Tá. Então, está quase acabando. Fernandes Citrângulo, está presente? Não? Presente. Presente, ok. E Marco Aurélio? Jocelyn. Professora, ele pediu
Ele pediu para avisar que ele está sem áudio, mas ele está presente aqui no chat. Ok, tá. Então tá, gente. Então vamos voltar aqui à nossa aula. Tá, joia. Então, deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Não, peraí, que Estamos agora... sim. Tá? Foi aqui, então, que a gente terminou? Não, peraí. Então, a gente ia começar agora a ver os exames de imagem, tá certo? Sim. Isso, professora. Hã? Tudo certo? Então, vamos lá. Sim, professora. Tá? Uhum. Então, tá. Então, assim, essa situação que está aqui ilustrada, que é uma situação que, quando a pessoa descobre, por qualquer motivo, que está com um nódulo na tireoide, né? Como a pessoa leiga fala, está com um caroço no pescoço, né? Então, como é que vocês vão conduzir a investigação de um paciente ou de uma paciente que se apresenta com um nódulo tiroidiano, né? Então, vamos começar com um caso, né? Então, uma mulher de 24 anos procurou o médico para emagrecer. E aí o médico pediu uma ultrassonografia de tireoide, e aonde foi evidenciado um nódulo sólido hipoecóico com margens regulares, medindo 0,6 por 0,4 por 0,4. Qual seria a sua conduta diante de uma paciente assim, 24 anos, e que procura, e que foi à consulta por outro motivo, quer dizer, para emagrecer, e foi descoberto na ultrassonografia um nódulo de 0,6 por 0,4 por 0,4, sólido, hipoecóico, com margens regulares. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Já tem alguma ideia do que faria? Parece que tem caráter benigno, né? Eu posso pedir uma ultrassonografia para avaliar? Não, esse foi o resultado da ultrassonografia. Tá? Ah, tá. Ah, é verdade, tem a medida, né? Tá. Tem a medida, diz que é hipoecóico, tá? Não, tudo bem. Então, alguém aí falou... O que vocês sugerem fazer? Como é que vocês, baseado no que vocês viram até agora, qual seria a conduta diante de Exames de tireoide, hormônio livre, TSH, para ver se tem alguma desregulação de produção da glândula? Tá, então, perfeito. Né? Aí agora a gente vai começar a separar as doenças de função e as doenças que não cursam com alteração de função. Mas você está absolutamente correto que o primeiro exame que você vai pedir é um TSH e um T4 livre. Só para exercitar um pouquinho os neurônios de vocês. Digamos que venha um TSH e um T4 livre normal. Vocês têm alguma ideia qual seria o significado desse achado? Eu quero saber mesmo antes de eu prosseguir, para eu ter uma ideia que vocês já sabem ou conhecem a respeito de tireoide. Um nódulo benigno? Pois é, como é que você sabe que esse nódulo é benigno? O tamanho, o ser hipoecóico. Margens regulares, talvez?
Bom, olha só. Olhar a vascularização, se tem pouca vascularização ou muita vascularização. Perfeito, perfeito. A mensagem é a seguinte, que é o que eu gostaria que vocês tivessem em mente. A mensagem é, diante de um nódulo tiroidiano, a preocupação, depois de excluída a alteração de função, tá? A preocupação é apenas uma, excluir malignidade. Tá certo? Tá? Então, tá diante de um nódulo tiroidiano, o que você tem que buscar? Saber se esse nódulo é um nódulo benigno ou se é um nódulo maligno. Então, como é que a gente vai saber diferenciar um nódulo benigno de um nódulo maligno? Esse, por exemplo, ele tem algumas características que poderiam sugerir malignidade, quer dizer, é um sólido, hipoecóico. Já tem outras características, como, por exemplo, margens regulares, que é sugestivo de benignidade. É um nódulo muito pequeno, né? Então, assim, só com essas informações, o que a gente vai fazer, né? Então, o que eu falei para vocês, né, a preocupação é você diferenciar os nódulos benignos dos nódulos malignos, né? Se é um papilífero, se é um folicular, se é um carcinoma medular, enfim, se é maligno ou se é um nódulo benigno. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, vocês têm que saber que um nódulo na tireoide é algo extremamente comum, principalmente em mulheres, né? É muito comum, cerca de 7% da população das mulheres tem um nódulo de tireoide, né? Palpável, né? E 70% das ultrassonografias, 68%, encontram nódulos. Então, veja bem, é uma frequência muito alta e vai aumentando, você vai encontrar mais nódulos quanto mais idoso é teu paciente. Então, raramente você vai encontrar nódulo em criança, e conforme a idade vai avançando, é mais comum você encontrar um nódulo na tireoide. Se você encontrar um nódulo numa criança, que a probabilidade de ser um nódulo maligno é alta, é mais alta do que se você encontrar um nódulo num adulto, né? Então, numa criança, de 10 a 26% dos nódulos, eles são malignos. As causas mais... Aqui eu estou falando causas de uma forma geral de nódulo, né? Não estou falando de causa de câncer, né? Porque vocês sabem que cisto não é doença maligna, né? Então, as causas mais comuns são cistos, tiroidite, adenomas benignos, como os adenomas foliculares ou os adenomas de célula de Huttle, e raramente podem ser por metástase de linfoma, teratoma, outras causas, mas isso daqui é raridade. Então, como eu já falei, o objetivo da avaliação, como aquele caso que eu trouxe, daquela paciente que foi procurar um médico para emagrecer e fez uma ultrassonografia, então aqui, agora vocês já sabem que esse achado é um achado bastante comum, que pode ser encontrado em até 68% das ultrassonografias, e então vocês vão focar a avaliação e descartar se essa paciente tem um nódulo maligno ou não. Então, alguns fatores fazem você suspeitar mais ou menos de malignidade. Então, se é criança, como eu já falei anteriormente, se for homem, se for um paciente muito jovem ou um paciente mais idoso, se tem história de ter tido uma radioterapia na região do pescoço,
ou a exposição ionizante, né? História familiar de câncer de tireoide, mas mais de 2 parentes de primeiro grau, ou uma situação hereditária, que é a NEM, que é a neoplasia endócrina múltipla, tipo 2, que cursa com câncer de tireoide. Então, voltando àquilo que eu sempre falo, o primeiro passo é colher a anamnese. Né? A gente não trata exame isoladamente, exame é complementar à anamnese. Na anamnese, você vai ver também se esse nódulo teve um crescimento muito rápido ou se foi um crescimento lento, se tem sintoma compressivo, rouquidão, né? Aí, então, colheu a história, você vai palpar. Quer dizer, essa paciente foi colocado a carroça na frente dos burros, né? Foi pedida a ultrassonografia, sem história ou sem indicação, né? E sem exame físico. Então, se o nódulo está endurecido, se está aderido aos planos profundos, se tem adenomegalia, se tem paralisia de corda vocal. Então, anamnese e exame físico fundamentais antes de pedir exame laboratorial. E aí, quando você, então, vai investigar um nódulo, como disse aí o colega de vocês, que eu não vi o nome, você vai pedir o TSH para todos os pacientes, né? Independente de apresentar ou não sintomas de tireotoxicose. Por que, vamos ver se alguém é capaz de me responder, por que independente de ter sintomas de tireotoxicose? Deixa eu ver. Reduziria o TSH, né? Sim, porque você pode ter, por exemplo, um hipersubclínico, né? Então, no hipersubclínico, você ainda não tem nenhum sinal de tireotoxicose, que é o subclínico, é aquele que o T4 livre está normal, né? E você já tem um hipertiroidismo, é um subclínico, mas é um hiper. Então, o TSH ele é obrigatório para todos os pacientes. E se você tem um TSH suprimido ou diminuído, significa autonomia do nódulo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que o nódulo está produzindo... Ah, não foi pergunta, não, né? Não, pode falar, tá certo. Fala. Eu já ia começar a bater palminha aqui. É que o nódulo está produzindo sozinho, né? Sem precisar do TSH para estimular. Maravilha, temos uma futura endocrinologista aí, maravilha. Ô, professora, não. Não? Tá bom, futura o quê? Anestésia. Anestésia, tá. Vai ganhar muito mais dinheiro, com certeza. Tá bom. Então, assim, mas o raciocínio está absolutamente correto, né? O anti-TPO não vai acrescentar nada, é opcional, e a calcitonina, que é um hormônio também é produzido por outras células que não as células foliculares, são as células parafoliculares, que se poderia pedir, mas a maioria dos autores não recomenda porque é extremamente raro, então fica buscando agulha num palheiro, né? Tá? Então, foi feito, no caso dessa paciente, a ultrassonografia da tireoide e, se indicado, vai se complementar com a PAF, com a punção aspirativa. E quando é que a gente vai saber se está indicado? Né? A pergunta é, será que está indicado? Vamos nos referir àquela paciente. Será que está indicado? Então, eu acho que é o próximo slide. Espera aí, ele vai estar indicado, ainda não é o próximo,
ele vai estar indicado se houver suspeita de malignidade, em que você precisa prosseguir na investigação para descartar uma patologia maligna da tireoide, né? A cintilografia, que é um exame que pode ser pedido, mas ele não está indicado ser pedido para você descartar malignidade, tá? A principal indicação de cintilografia é quando você tem uma suspeita exatamente de um nódulo autônomo, quer dizer, foi feita a ultrassonografia, foi visto um nódulo tiroidiano, e aí você pediu o TSH veio suprimido, você então deve pedir a cintilografia exatamente para você visualizar e muitas vezes também já indicar o tratamento com a cintilografia da tireoide, né? Professora, desculpe interromper rapidinho. Então, no caso, por exemplo, o subclínico, eu posso avaliar, aí eu vou pedir TSH e T4 livre, e aí eu constatando que é subclínico, eu já posso pedir a cintilografia junto com a USG, ou não tem necessidade? Não, olha só, você tem uma coisa aí que eu não estou entendendo direito da tua pergunta, porque se você viu numa ultrassonografia e por isso você pediu o TSH e o T4 livre, e aí veio um TSH suprimido, tá? Com o T4 livre diminuído ou normal, você não tem indicação de você pedir para repetir a ultrassonografia. Não, é que eu inverti a ordem. Tá, ok. Tá. Então, não tem indicação de ultrassonografia diante de um paciente com hiper subclínico ou clínico. Se for o caso, dependendo do paciente, a indicação é você fazer cintilografia. Eu faço direto a cintilografia, não preciso fazer a ultrassonografia. Na maioria dos casos, não. Exatamente. Tá? Tá bom, obrigada. Ok? Tá, nada. Deixa eu só falar uma coisa, porque você pediu desculpa por me interromper. Eu peço que vocês me interrompam, tá? Essa aula é ao vivo. Depois, quando vocês estiverem assistindo gravada, e se surgir alguma dúvida, fica mais difícil de perguntar. Então, é melhor vocês aproveitarem esse momento e que, para mim, também é muito prazerosa essa troca, tá? Eu ouvir vocês explicar, eu gosto. Então, podem interromper à vontade, tá? E aproveitem para tirar as dúvidas agora, antes que passe mais tempo e tenha mais dúvidas ou atrapalhe o entendimento, tá? Então, vamos lá. Então, a ultrassonografia, já falei várias vezes, é o método de escolha, ele, inclusive, para avaliação de nódulo, ele é superior à tomografia ou à ressonância, né? E, além disso, ele é muito usado quando você precisa de uma punção aspirativa, é usado para guiar a tua punção aspirativa, né? Então, aqui vocês vejam um corte ultrassonográfico da tireoide, e eu vou tentar explicar para vocês poderem visualizar um pouco. Eu sempre recomendo a todo mundo que tentem ver bastante imagem, para não se fiar apenas no laudo, tá? É óbvio que o radiologista ele sabe muito mais que você, mas se vocês tiverem um olho treinado para ver raio-x, ultrassonografia, tomografia, tá? Vocês podem ajudar muito mais o seu paciente, porque às vezes o técnico, o médico que fez não é um médico experiente, ou na hora da digitação, enfim, por favor, tentem olhar bastante imagem, né?
Então, aqui vocês veem um corte. Aqui, então, o lobo esquerdo. Aqui a carótida. Isso daqui é a musculatura. Aqui a traqueia. Aqui o lobo direito. Tá? Aqui a carótida e aqui a musculatura. Ok? Então, quais são as características num nódulo tiroidiano que fazem você suspeitar de malignidade? Um é hipoecogenicidade. Não sei se vocês se lembram que o nódulo daquela paciente era um nódulo hipoecóico. Tinha margens regulares. Isso que eu falei para vocês, isso não fazia pensar em malignidade. A presença de microcalcificações não estava descrito, halo incompleto, vascularização também não havia descrição, mas a vascularização predominante ou exclusivamente central sugere malignidade, um diâmetro anteroposterior maior do que o transverso e adenomegalia cervical. Então, essas características, elas são sugestivas de malignidade. E como é que você vai saber se ela é mais ou menos, né? Então, vamos começar pelo benigno, um nódulo cístico. Nódulo cístico, você está vendo aqui, isso daqui é um cisto. Aqui, suspeição zero, praticamente, tá? Já aqui você tem um parcialmente cístico, tá? Aqui você tem um nódulo parcialmente cístico. Aqui é um espongiforme, tá? Aqui também cístico, parcialmente cístico, né? Então, quando tem cisto, já a suspeição é menor. Agora, quando começa a ter hiperecóico, né, também não é... Você compara aqui a ecogenicidade, vocês estão vendo o nódulo, né? Margem regular, estão conseguindo ver bem? Margem regular, mas você vê, se a gente compara com esse daqui, que é hipoecóico, dá para você ver bem que isso daqui é um hiperecóico, né? Então, o hiperecóico já é baixa suspeição, aqui você tem um isoecóico, aqui é parcialmente cístico, aqui você já tem margem regular, com um nódulo sólido, hipoecóico, né? E aqui aquele que, assim, é altamente suspeito, ele tem microcalcificações, é um nódulo bastante hipoecóico, você não consegue ver a margem, né? Então, essas características, aqui também tem um outro nódulo hipoecóico, né? Então, essas características, elas são mais ou menos sugestivas de malignidade, né? Isso aqui é a descrição daquilo que foi falado anteriormente, mas eu quero me deter um pouco mais nesse slide, que esse slide daqui ele fala do TIRADS. Assim como vocês já ouviram falar do BIRADS, que é da mama, né? Existe o TIRADS, que é da tireoide. Não há necessidade de decorar, mas isso aí vocês podem ter no celular de vocês, para vocês poderem classificar e poder tranquilizar o paciente ou encaminhar o paciente, né? Então, a composição, que era aquilo que a gente falou, se é cístico, se é espongiforme, se é misto, aí vai dar ponto. A ecogenicidade, se é anecoico, hiperecóico, hipoecóico, muito hipoecóico, a forma dele. E aí, reparem aqui que ele está dando pontinhos, né? As margens, e se tem focos ecogênicos, que são as calcificações. E aí você tem a pontuação, 3 pontos, 2 pontos, né? Aí você analisa aquela ultrassonografia e soma os pontos. E aí você repara, então, até 2 pontos, você não vai indicar a punção aspirativa. Quando começa a subir a pontuação,
vai ficando mais suspeito, e aí, de acordo com mais suspeito, você vai indicar já precocemente, quer dizer, mesmo num nódulo muito pequeno, como está aqui, tá? Você vai indicar Fine Needle Aspiration, que é o PAF, que é punção aspirativa com agulha fina. Tá? Então, exatamente essas características que você vai avaliar, vai pontuar e, então, de acordo com isso, indicar ou não a punção. Tá? A punção, como eu já falei, ela é guiada por ultrassom. Vocês aqui, vocês podem visualizar, olha aqui que bonito. Então, aqui está o nódulo e aqui está a agulha. Então, através da biópsia guiada por ultrassonografia, você consegue puncionar exatamente a área de maior ou menor suspeição de malignidade, porque eu volto a falar para vocês. Então, a preocupação é afastar a malignidade, tá certo? E aí, de acordo com o resultado da punção, pode vir qualquer uma dessas classificações de Bethesda, desde que, ou, por exemplo, classe 1 significa que a punção não foi suficiente, foi insatisfatória, quer dizer, não veio material suficiente para dar um diagnóstico, e nesse caso tem que ser repetida a punção, que é óbvio, você só pediu a punção porque tinha suspeita. Se tinha suspeita, mas não colheu, o material não foi colhido corretamente ou adequadamente, ou se, sei lá, alguma coisa houve, você vai ter que repetir. Então, conforme a classificação de Bethesda, 1, 2, 3, 4, 5, então você tem maior risco de malignidade, e aí, de acordo com isso, então, vai ser tomada a conduta. Se vai ser simplesmente você observar e repetir depois de algum tempo, se vai encaminhar para a cirurgia, se vai ser feito tiroidectomia total ou apenas a retirada do lobo. Aí já é uma conduta mais do endocrinologista, é apenas para mostrar para vocês o passo a passo, que muitas vezes, se vocês estiverem numa região mais do interior do Brasil, até o PAF vocês vão, né? E aí, pelo menos, vocês vão saber orientar esse paciente, né? A cintilografia da tireoide, que a gente já falou, ela está indicada principalmente nos casos de um hipertireoidismo, seja subclínico, seja clínico, né? E esses pacientes, geralmente, eles não precisam de PAF, porque esses nódulos, eles são nódulos benignos, né? Mas existem, então, deixa eu ilustrar aqui para vocês alguns resultados de cintilografia. Então, por exemplo, eu acho assim, extremamente interessante observar aqui, por exemplo, um nódulo quente, um nódulo hipercaptante. Então, você vê aqui na cintilografia que aquela área está captando muito, e que vocês veem aqui na glândula tiroidiana? Como é que você interpreta? O que você vê aqui? Gente. O lobo direito menos funcionante que o esquerdo? Exatamente, tá? O lobo direito menos funcionante, tá? Mas mesmo assim tá praticamente tá apagado praticamente, mas mesmo assim, se você comparar o lobo esquerdo com uma tireoide normal, mesmo o esquerdo ele não está funcionando muito, tá certo? Você compara aqui o normal com ele, né? Então, se você compara essa glândula normal com essa cintilografia, além disso que você falou, que está absolutamente correto, em termos assim de interpretação,
o que você vê aqui? Você vê que você tem um nódulo autônomo que está produzindo hormônio tiroidiano. Como é que vai estar o TSH? Abaixo. Vai estar baixo. Por isso que o restante da glândula não capta. Entenderam? Professora, pode repetir, por favor? Claro, claro. Olha só, você tem aqui você está vendo que tem um nódulo que está captando mais do que o restante da glândula tiroidiana, né? Se esse nódulo é um nódulo autônomo, ele está produzindo um hipertiroidismo, seja clínico, seja subclínico, essa produção desse hormônio tiroidiano vai levar a uma supressão do TSH, e aí essa supressão do TSH é que vai levar a que o restante da glândula não capte o iodo radioativo. Deu para entender ou não? Quer que eu explique de novo? Não, agora foi sim. Foi? Tá. Opa, espera aí, que eu quero voltar aqui. Então, olha só, isso daqui é um nódulo ou uma tireoide normal. Isso daqui é uma tireoide hipercaptante. Isso daqui é um bócio multinodular. Repara aqui que né, com vários nódulos. Isso daqui são aquelas pessoas que têm um nódulo ou um bócio de longa data, né? Então, são bócios multinodulares. E aqui uma cintilografia em que não há captação. E a pessoa, eu juro para vocês, que tem tireoide. Qual é vamos tentar... O que pode estar acontecendo aqui nessa situação? A pessoa tem tireoide, nunca operou, nasceu com tireoide, está tudo jóia. A não haver captação à cintilografia. Desculpa, professor, você pode repetir a pergunta? Claro, claro. Olha só. Um paciente que você pediu uma cintilografia, ele tem tireoide, tá? E vem esse resultado daqui. Não há captação. O que pode estar acontecendo? Não está produzindo hormônio? Deficiência de iodo? Não. Pode ser ectópico? Não está tendo estímulo para o TSH. Isso é uma coisa que pode estar acontecendo, mas se você não tivesse estímulo nenhum do TSH, provavelmente esse paciente estaria em hipotiroidismo, né? Ectópico? Ectópico até poderia ser, sem dúvida. A pessoa foi lá e só foi procurar no pescoço, tá certo? Poderia ser ectópico. Mas alguém quer sugerir mais alguma coisa? Que pode levar a não haver captação? Hashimoto? Tumor, já está destruído professora? já. Olha só. Inflamação da glândula? Peraí, alguém falou aí alguma coisa que eu não ouvi. Inflamação da glândula? Inflamação da glândula é a causa mais comum, é o que a gente chama de tiroidite subaguda, tá? Então, existem as tiroidites que pode ser a tiroidite pós-parto, existe uma que é viral, que acredita-se que seja viral, que é sazonal. Então, uma tiroidite, que é uma inflamação da tireoide, é um processo transitório que algumas vezes na sazonal ela pode cursar com dor, mas na pós-parto não costuma cursar com dor. Então, por exemplo, essa glândula ela está sofrendo um processo inflamatório e aí ela não é capaz de captar o iodo, porque o que vocês têm que
se lembrar o seguinte: a cintilografia ela é feita com iodo ou com tecnécio, e o que você está vendo na cintilografia é ela captando o iodo. Né? Então, aqui, por exemplo, no nódulo quente, quem está captando mais, que é quem está produzindo mais. É aquela fabriquinha de hormônio tiroidiano. Então, está captando muito iodo, produzindo muito hormônio tiroidiano. Nessa região não está. Aqui em toda a tireoide. Aqui é normal. E aqui, por exemplo, no bócio multinodular, você tem regiões que estão captando mais iodo, outras regiões que estão captando menos iodo. E aí, então, você tem, quer dizer, mais algumas regiões, áreas da tireoide produzindo mais, outras áreas da tireoide produzindo menos, né? E aqui uma outra situação que também poderia estar acontecendo é se, por exemplo, uma pessoa está tomando por qualquer motivo hormônio tiroidiano, tá? Teve uma época que era moda, por exemplo, tomar hormônio tiroidiano para ver se emagrecia, tá? Aí o que acontece? Se a mulher está tomando hormônio tiroidiano exógeno, tomando, né? Isso vai suprimir o TSH. O TSH, obviamente, não vai estimular a tireoide, porque está suprimido, então essa glândula não vai captar. Tá certo? Tá certo. Tá? Tem até caso, por exemplo, de tirotoxicose factícia. Factícia significa que é por droga, né? Então, às vezes a pessoa está tomando, por exemplo, uma dose excessiva de hormônio tiroidiano, TSH completamente suprimido, então a pessoa está com o TSH suprimido, T4 aumentado, T4 livre aumentado, T4 total aumentado, e a captação vai estar exatamente assim. Tá certo? Tá? Então, voltando aqui apenas ao câncer de tireoide, ela é... Professora? Pois não? Tecido metastático capta muita radiação, né? Depende tecido metastático de quê? Se não, olha só, depende de duas coisas. Metastático de que tumor é, se é linfoma, metastático de mama, enfim, de pulmão, metastático de quê? E de qual é o local. Não, o que eu ia falar é outra coisa. Qual é o contraste que você está usando? Porque, por exemplo, só quem capta iodo, eu acho que é só se for metástase de tumor tiroidiano. Agora, se for feito com tecnécio, outros tumores já captam. Então, vai depender do marcador, do radiomarcador que for empregado. E qual metástase é. Não, entendi. Tá? Inclusive, só complementando, por exemplo, quando você tem um paciente que tem um câncer de tireoide, você faz tireoidectomia total, e aí você quer saber se tem metástase, você faz um mapeamento do corpo inteiro com iodo radioativo, né? E aí, se tiver metástase do tumor tiroidiano, você vai poder ver no pulmão ou onde tiver a metástase, porque aquele tecido ele capta iodo. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então, em relação ao câncer de tireoide, que é a neoplasia maligna mais comum, né? E que a gente está vendo um aumento grande na sua incidência. O que a gente acredita, em parte, não é que tenha mais gente com câncer de tireoide, e sim porque atualmente se faz muito mais ultrassonografia, né? Então, você então diagnostica muito mais, tá certo? A punção aspirativa também é feita com mais precisão,
Então, você diagnostica, às vezes, lesões muito pequenas, né? Também se opera mais, por mais suspeita. Então, realmente, a gente está vendo que está havendo um crescimento grande dos casos de diagnóstico de tumor, de câncer de tireoide, e acredita-se que, em grande parte, seja devido a mais investigação, correto? Tá? Então, já estamos finalizando. Existem 2 tipos mais comuns de câncer de tireoide, que é o carcinoma papilífero, que é o mais comum ainda, né? 80% a 90% dos casos de câncer de tireoide. É mais comum em mulher, como a maioria das patologias endócrinas, acomete adulto jovem, é uma evolução bastante lenta, ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que é um tumor de baixa malignidade, a grande maioria é de baixa malignidade. A metástase costuma se dar por via linfática, e por isso você muito comumente encontra linfonodos em região cervical, né? Mas raramente metástase mais à distância. Ao contrário do folicular, que é menos comum, que a disseminação é hematogênica, ele é mais agressivo, e aí você já encontra mais metástase à distância. Tá? Como aqui está escrito, o tratamento do câncer tem que ser sempre individualizado, mas eu diria que tudo na medicina tem que ser muito individualizado, né? E eu acho que é importante tranquilizar o paciente e dizer para ele que o carcinoma diferenciado de tireoide, principalmente esse mais comum, que é o papilífero, tá? Ele tem um bom prognóstico. Raramente o paciente morre de câncer de tireoide, né? Então, para finalizar, eu vou trazer o caso da dona Dolores, que procura atendimento por caroço no pescoço. E ao exame físico, a tireoide apresenta superfície irregular, com um nódulo palpável de cerca de 3 centímetros de diâmetro, indolor à palpação, móvel à deglutição, tem um TSH de 0,01, um T4 livre de 2. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Um nódulo autonômico? Perfeito, perfeito. Né? E qual é a conduta na dona Dolores? Cintilografia? Cintilografia? Exatamente, cintilografia. Exatamente, não é encaminhar para a punção, tá certo? Ok? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Esse critério de cintilografia, eu vou ter que usar aquele T-RADS, não é? Não. Olha só, o T-RADS ele é usado para indicação de punção. Você quer que eu volte? De PAF. Tá? Você quer que eu volte lá? Quer dizer, você pediu... Deixa eu voltar lá. Você pediu a ultrassonografia, tá? Viu essas características, tá? Se o nódulo é hipercóico, se é hiperecóico, se tem, como é que estão as margens, analisou tudo isso bonitinho, tá? Aí você pontuando, né? Hã? Isso aqui que eu estava perguntando. Aí você vai pontuando conforme as características da ultra, né? Perfeito, exatamente. O T-RADS vai ser útil para você saber se esse paciente precisa ser encaminhado para um PAF ou não. Tá claro? Tá. E no PAF você vai conseguir definir histologicamente, né? Exato. Aí está aqui o PAF, guiado por ultrassom, tá? Está aqui, exatamente assim, com o transdutor, a agulha, né? Você vai lá dentro do nódulo e aí vem o resultado da punção. Obrigado, professor, entendi. De nada, tá? Gente, mais alguma dúvida? Professora? Sim.
Então, no caso, faria ultra, aí depois classificaria nesse TIRADS, aí ver se o paciente precisa fazer a PAF ou a cintilografia? Não, só você vai ver se o paciente precisa fazer RAPAF. A cintilografia são outras indicações. Então, por exemplo, aquele paciente, porque olha só, vamos recordar, passo a passo. Chegou aquela paciente com um nódulo no pescoço. Digamos que ela palpou, foi, sei lá, foi colocar um colar. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, tá? Vou falar uma prática. Mulher vai na loja comprar um colar e tal, se olha no espelho, está experimentando o colar, aí, pum, vê que tem um carocinho no pescoço, né? Aí ele procura você. Então, você vai colher a anamnese, fazer o exame físico, vai ver se o nódulo é duro, se está aderido, se tem linfonodo, etc, etc. Aí você vai pedir a ultrassonografia, né? Bom, aí vai pedir a ultrassonografia e vai pedir mais o quê? TSH e T4 livre. Perfeito. Vai pedir TSH e T4 livre. Exatamente. Veio o TSH e o T4 livre alterado, quer dizer, TSH suprimido e o T4 livre aumentado, aí você vai partir para solicitar uma cintilografia. Ao contrário, veio um TSH normal e um T4 livre normal, você vai partir para a ultrassonografia. Aí, na ultrassonografia, dependendo das características desse nódulo, você vai dar mais um passo na investigação, que é indicar ou não a punção. Professora, todos os pacientes que têm nódulo, eu boto fazer a ultrassonografia? Depende. Se tiver um TSH suprimido, talvez você não precise, tá? Mas, de uma forma geral, como isso é minoria, a gente pede ultrassonografia, sim. Tá bom. Mais alguma... Obrigada, professora. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, só para finalizar, eu acho que as professoras Carline e Cíntia já devem ter explicado como é que a gente toca o curso e tal. Essa recomendação aqui de bibliografia, a gente fortemente recomenda, porque a gente quer que vocês não se atenham apenas ao material da aula, tá? A gente quer que vocês leiam realmente sobre o assunto, né? Tá? Então, aqui está a referência, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato com qualquer uma de nós, através do e-mail, ou WhatsApp, ou qualquer coisa, tá bom? Então, gente, até semana que vem, ou até qualquer minuto, qualquer hora, tá bom? Tchau. Tá bom, professora. Obrigada. Nada, tchau. Tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, boa tarde.